Nessa noite nós vamos falar sobre o amor de Deus, de uma maneira que nós não poderíamos ouvir de outra pessoa, porque vou contar para vocês coisas sobre a minha vida. Vai ser algo diferente para você, mas em nome de Jesus, você vai sair daqui, eu vou sair daqui, compreendendo que o amor de Deus excede o nosso entendimento. E que não importa o que aconteça, Jesus te ama. Deus nos ama e Ele nunca pensou nada de ruim, nada ao contrário do que é bom para a nossa vida. Amém? Então abre o teu coração e a tua Bíblia em Mateus no capítulo 9. O título dessa mensagem é Deus é bom. A sua bondade nos fez filhos. E Ele nos deu autoridade. Presta atenção. Deus é bom. A sua bondade nos fez filhos. E Ele nos deu autoridade. Amém? Nós vamos falar primeiro sobre o amor de Deus, sobre que Deus é bom. Mateus no capítulo 9, versículo 35. Diz assim, 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Isso é o que Jesus fazia. Nós vamos ler aqui sobre coisas que Jesus fazia. E aqui diz que Ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Agora abre comigo lá em Atos, no capítulo 10. Não esqueça que nós estamos falando sobre coisas que Jesus fazia. Atos no capítulo 10 e no versículo 38. Que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso é o que Jesus fazia. Ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora abre comigo lá no finalzinho da tua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, e no versículo 8. Diz assim: Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículo forte, né? Assustador às vezes. Mas Deus enviou Jesus para desfazer as obras do diabo. Amém? Agora, abre lá em João, no capítulo 10, versículo 10. Nós estamos falando sobre o que Jesus fazia. E nós estamos falando que Deus é bom. E diz assim, João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para nos dar vida. E vida com abundância. Abundância em tudo. Agora abre comigo lá em Tiago, no capítulo 1. Podia facilitar e pegar um texto mais longo, né? Para não precisar procurar tanto, mas é só o começo. Depois melhora. Capítulo 1, versículo 17, diz assim:
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós estamos falando sobre o que Deus é bom, sobre a bondade de Deus. E aqui diz também que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não precisa tu abrir, mas lá em João, no capítulo 5, do versículo 17 ao 20, Jesus fala que ele fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. Amém? Jesus, como filho, morava com Deus, estava com Deus, diz lá em João no capítulo 1. E ele fazia tudo aquilo que ele viu o Pai fazer. Ele mesmo disse. E nós lemos nesses textos que Jesus andou por toda parte curando, libertando, salvando, livrando as pessoas da opressão, os oprimidos do diabo, desfazendo as obras do diabo, trazendo esperança. E isso foi o que ele via o Pai fazer. Essas coisas foram coisas que ele via o Pai fazer. Pelo fato de que Deus é bom, eu sempre soube que Deus é bom. Quando era criança, minha mãe se converteu, talvez eu nem tinha ainda nascido, e eu fui criado conhecendo o Evangelho e aprendendo sobre as coisas de Deus. Eu e meus 4 irmãos, né? E fomos ali crescendo, sendo ensinados na escolinha, participando. Mas numa etapa da nossa vida, desde os mais velhos dos meus irmãos até o mais novo, eu sou o penúltimo tenho uma irmã mais nova que eu, mas cada um em sua etapa da juventude ia se afastando de Deus, se afastando de Deus. E eu, na minha fase de adolescência, também me afastei de Deus. E um irmão me disse assim um dia: Marcos, tu não tem vindo à igreja. Isso é como uma roda quadrada. No começo tu vai se incomodando, mas com o passar do tempo essas pontas vão se quebrando e a roda vai ficando redonda e você vai andando tua vida cada vez mais distante de Deus. Não pare de vir à igreja. Pegou? Embora não tenha vontade, não pare de vir à igreja. E em Hebreus, no capítulo 10, diz: não deixem de congregar como é costume de alguns. Eu queria fazer um parênteses aqui. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar por nada. Não interessa se te ofenderam. Não interessa se tu foi aborrecido. Não interessa se aconteceu alguma coisa. Não deixe de congregar. Procure compreender o lugar que Deus quer te colocar. Que tu saiba, que tu tenha convicção que ali é o teu lugar, que Deus te mostrou. Depois que tu estiver ali, não deixe de congregar. Guarda o teu coração. Não deixe que nada possa afetar a tua comunhão com Deus. Não deixe nada entrar no teu coração que tire a tua atenção de Deus. Não importa o que te façam, não importa o que aconteça, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A tua alegria depende disso. A tua felicidade depende disso. Tua comunhão com Deus depende disso. Guarda o teu coração. Cuidemos as nossas palavras. Amém? Não importa o que aconteça. E assim, me afastei de Deus. Não vou contar muita coisa, vou resumir, bem resumido. E um dia minha mãe falou para minha irmã: vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Domingo de manhã, todo mundo dormindo e ela não queria levantar, e brigando com ela levantar. E eu lá disse assim: mãe, não adiantou nada tu forçar nós a ir na igreja. Não adianta tu levar a força. E ela era a última.
A única que estava indo ainda. E a mãe virou as costas, foi. E ela ficou. E em 2008, 31 de maio, eu morando aqui em Caxias, o Yuri, meu filho, com essa moça linda aqui, tinha 4 meses e recebi uma ligação. O meu pai nunca foi na igreja. Digo, com eu junto, assim, nesse tempo. E era aniversário do meu irmão. Meu irmão estava ali, feliz, trabalhando, fazendo 33 anos. E eles foram fazer um churrasco, comemorar com a gurizada e tal. Ganhou um túnel lá, foi serrar e explodiu. Eu vou contar para vocês uns detalhes que por muito tempo não saía da minha cabeça. Hoje eu nem me lembro mais. Tive que forçar para me lembrar. Mas saiu da minha cabeça aquilo. No início era só o que eu podia, só o que eu enxergava. Aí minha mãe me ligou, me contou, fui lá, Cruz Alta. Saímos daqui, fomos lá. No outro dia, 7 horas da manhã do domingo, fui visitar ele na UTI, fomos visitar e eu entrei. Lugar grande, entrei, olhei, tá ali, fui lá. Quando eu olhei assim, eu pensei, que tu fez, cara? Que é isso? Eu olhei para ele assim, não se assuste. Essa parte aqui não tinha nada. Não tinha dente, não tinha mandíbula, não existia. Não sei onde é que foi, o que aconteceu. Tudo embolado. A língua dele amarrada com um gás, daquele negócio de enfaixar, amarrada na língua e atado no braço direito. O nariz dele torto, o lado esquerdo aqui um curativo bem grande e a testa afundada para dentro, quebrou o osso. E eu não conseguia ver aquilo e eu disse, eu preciso ter controle. E aquilo me chocou muito. E daí eu comecei a conversar com ele. Começou a respirar. Bem forte, bem fundo. Aí eu fui acalmando ele. Parou. Conversei um pouco. E olhava aquela situação. Língua dele amarrada num pano. Sem boca, sem nada. Cara toda afundada para dentro. Nariz quebrado. Eu disse, meu Deus. Acabou a brincadeira. Que a gente pensa, quando eu ficar velho, não acontece comigo, só com os outros. Ali caiu a ficha. Irmãos, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Nessa época minha mãe estava sozinha, cansada. E era domingo de manhã, domingo de noite. Estava todo mundo na igreja, família inteira na igreja, cunhado e ele, quem fazia parte estava lá. Foi uma benção aquela noite. Todo mundo ali. Pena que foi nesse momento, né? Podia ter sido evitado, né? Podia ter sido antes. E em tudo isso eu nunca pensei, ele ficou 6 dias. Deus segurou ele 6 dias na UTI. Era para ele ter morrido na hora. Não tinha como. E além de tudo isso, ele inalou o gás do negócio. E pulmão e mais umas coisas por dentro também. Não prestou mais. E era para ele ter ficado ali mesmo. Mas Deus, não. Ainda não. Segurou. Nesses 6 dias, Deus foi trabalhando em nós, foi trabalhando na família, em mim, e ele se reconciliou com Deus lá, e Deus levou ele. Em nenhum momento
Eu pensei, porque Deus, o que é isso? 2 filhas. Uma de 6 e uma de 7, se não me falha a memória. Cara bom. Não porque é meu irmão, nem porque morreu. Cara bom. Parceirão. Ligava para ele, vem cá. Ele vinha, me ajudava. E não só comigo. E eu nunca pensei assim. Até teve um momento que logo que eu recebi a notícia que eu estava aqui, um amigo meu me disse assim, bah, aquele dia tu falou, será que Deus existe? E eu disse para ele, eu falei? Falou? Eu disse, mas eu nem me lembrava. Falei sem pensar, porque eu em nenhum momento pensei isso. Eu sempre sabia que a consequência do pecado é a morte. E o que ele havia recebido era o salário por uma vida longe de Deus. E ali foi um marco na minha vida. Daqui para frente, ou vai ou racha. Meu casamento não estava bom, minha vida não estava boa em nada, e agora ou vai ou não vai. E eu resolvi entregar minha vida, minha casa, meu casamento, minhas dívidas, tudo para Deus. E graças a Deus, Deus tem me restaurado a cada dia. E através disso tem salvado a nossa família. Meu pai estava lá na igreja de noite, e meu pai tem ido, tem lutado às vezes contra Deus, o orgulho, mas está lá, Deus está batendo, tentando lapidar, às vezes ele deixa, às vezes não deixa, mas a família tem se rendido. Ainda que não todos, mas tem se rendido. E muitas pessoas mudou a minha vida esse fato. E um dia, o diabo veio para roubar, matar e para destruir. Foi isso que ele queria fazer. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Lembra que nós estamos falando que Deus é bom. E em meio a tudo isso, eu nunca duvidei que Deus é bom. Nunca duvidei. E houve um dia, nesse fato, a minha mãe falou para minha esposa que o Yuri pequenininho, ela disse assim, tu cuida dele, né? A gente cuida das crianças para não se machucar, para não cair. E eu vi ele lá, daquele jeito. Só que ela não podia cuidar dele. Enquanto ele era pequeno, ele estava ali, ela cuidava pertinho dele. Mas quando ele cresceu, ficou adulto, foi voar, ela não podia mais cuidar dele. E nós com Deus é a mesma coisa. Quando a gente está pertinho de Deus, Deus nos cuida. Ele pode nos cuidar. Ele pode estar, às vezes a gente ora lá em casa e diz, Senhor, tem lugares que eu não posso cuidar do meu filho. Não tem o que eu faça, eu não posso botar um capacete, enrolar ele no colchão e botar ele dentro de um cofre, não vai adiantar. Tu tem que cuidar dele para mim. E ele cresceu, foi voar e aconteceu aquilo tudo. A minha mãe não podia mais cuidar dele. E nós, com Deus, é a mesma coisa. Se nós nos afastamos de Deus, Ele não pode nos cuidar. Porque nós não deixamos. Porque Ele diz para nós fazer certas coisas, nós andamos segundo os nossos próprios caminhos. E Ele não tem poder sobre a nossa vida, porque Ele é cavalheiro. Por isso a importância de nós nos rendermos a Deus. Por isso a importância de nós deixar que Deus cuide de nós. No capítulo de João, no capítulo 15, versículo 7, diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O que está dizendo aqui? Está dizendo que quando nós ouvimos as palavras de Jesus e agimos de acordo com Ele, Ele pode cuidar de nós. E pode até atender os nossos pedidos. Porque se as palavras deles estiverem em nós, e se nós estivermos nele, nós vamos pedir as coisas certas. E Ele vai cuidar de nós, nos guardar, nos livrar, nos proteger, porque andamos com Ele.
Então, será que nós andamos, de fato, com Jesus? Quando nós ouvimos a Jesus e damos ouvido às suas palavras, nós andamos junto com Ele. Você pode pensar, mas eu ando com Jesus, o que tu tem ouvido dele? O que tu conhece de Jesus? O que Jesus tem te dito? Essa é a resposta. Para que nós saibamos se realmente andamos com Jesus, se estamos com Ele, para que Ele possa nos cuidar, nos guardar, nos livrar, nos proteger, nos abençoar ou não. Se Ele não tem falado contigo, se tu não tem ouvido a voz dEle, se tu não tem conversado com Ele, é fato que Ele não está muito perto. Ele pode até estar, mas você não está. Ele pode até estar falando, mas você não está ouvindo. E o principal e maior meio de nós ouvirmos a Jesus é através dessa palavra. Quando meditamos nela e nos rendemos a ela, é um sinal de que estamos ouvindo e andando com Jesus. E Ele tem liberdade na nossa vida para nos conduzir para o melhor caminho. Caso contrário, caso você, às vezes, nem conheça o que está escrito aqui, talvez você entrou nesse lugar hoje, porque tem alguma necessidade, pensando talvez Deus possa resolver o meu problema. De fato, Ele pode resolver o teu problema. E Ele quer resolver o teu problema. Mas nós precisamos deixar Ele resolver o nosso problema. Porque o momento que nós tomamos as nossas decisões, e não tomamos as decisões que Ele nos orienta, Ele não vai poder nos ajudar. Deus é bom. Ele quer nos abençoar. Ele quer que tenhamos vida, vida com abundância. A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos. Assim como Ele está mais alto do que nós, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Irmão, você pode ter projetos, planos. Os planos de Deus são muito maiores, são muito mais altos. Tu pode querer imaginar, sonhar. Irmão, o que Deus sonha para ti é muito melhor, muito maior. A Bíblia diz que os planos de Deus são de paz e não de mal. Eu podia dizer aqui porque que alguns falam que a Bíblia no Antigo Testamento diz que Deus é mau. Eu podia falar aqui porque que tem gente que diz que Deus do Antigo Testamento é um Deus e do Novo Testamento é outro Deus. Eu podia te explicar aqui algumas coisas, talvez não tudo, com certeza não tudo, que poderiam dizer, colocar dúvida na tua mente quando tu lê o Antigo Testamento, por exemplo, e diz assim, que Deus se arrependeu de haver feito o homem, por exemplo, quando Ele fala para Noé. Se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como é que Deus está dizendo que Ele se arrependeu? Irmão, Deus se arrepende quando há arrependimento. Ele perdoa quando alguém se arrepende. Não é que Ele volte atrás porque Ele se enganou, mas porque Ele tem misericórdia e compaixão. E os planos eles são de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja, para te dar um futuro e te dar uma esperança. Teu problema é com a tua família, Ele quer resolver, ouve Ele. Teu problema é financeiro, ouve Ele, permanece nele. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Teu problema é com a tua esposa, teu problema é no teu tu não tem trabalho. Persevera no Senhor. O salmista diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Crê, tudo é possível ao que crê.
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele recompensa, que Ele dá presentes àqueles que se aproximam dEle, com fé. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele dá, não joga em rosto, mas antes peça com convicção, porque aquele que não tem certeza é como o vento, como algo que é levado pelo vento. Tenha certeza, tenha convicção, assim como muitas vezes nós ouvimos aqui, pode estar dando sangue nas canelas, não retroceda, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. Não seja como uma vassoura nova que varre bem, seja como uma vassoura que sempre varre. Não retroceda. Deus não se alegra naqueles que retrocedem. Se tu casou, tu casou. Se tu disse, até que a morte... É até que a morte nos separe. Com Jesus é a mesma coisa. Quando tu aceita Jesus, é até que a morte os separe. Se morrer, fica melhor ainda, tu vai junto com Ele. Se tu errou, peça perdão, se arrependa e comece de novo do jeito certo. Vou dizer uma coisa que eu tenho vontade de dizer. Ó, a mulher não é que nem carro, tá? Mas tu compra o carro, né? Eu duvido alguém comprar o carro, não botar lá né, no seu nome, paca, receber a correspondência. Rapaz, tu tá com a tua mulher, passa ela pro teu nome, rapaz. Ela não é carro, bota o teu nome ali, não deixa o duty em branco assinado, vem outro ali e carimba. Dá segurança para tua mulher. Entendeu? Mulher, uma época eu queria casar, minha mulher não queria. Ela sempre queria e eu, não é importante, tá tudo bom. Aí eu aprendi que tinha que, né, dar uma segurança, o negócio está firmado, vamos casar. Não, agora não quero. Foi uma luta, rapaz, mas chegou um dia que Deus falou com ela, vamos casar, vamos. E daí fomos lá, batemos o martelo e registramos tudo. Não fizemos a festa, mas o pastor foi lá, abençoou. E em breve vai sair aí e nós vamos se alegrar, comemorar aí as bodas. Amém? Porque Deus é bom, meu irmão. Ele se alegra com a nossa alegria. Pega aí, foi um parênteses aí. Domingo passado, estava ali atrás, auxiliando. E eu às vezes comento com alguns irmãos assim que a gente está ali, olha a igreja cheia, vocês aqui, nós aqui. E eu aprendi que há uma responsabilidade daquele que está aqui. Porque uma palavra mal colocada, mal entendida, mal interpretada, pode jogar uma vida no inferno. Pode decepcionar uma pessoa. Pode a pessoa interpretar de outra maneira, pode ser magoada, pode ser a única ou a última oportunidade daquela pessoa. E por uma palavra ou uma coisa que às vezes nós não damos valor, essa pessoa pode ser jogada para fora da comunhão. Ou uma pessoa que se aproxima. Então eu comento às vezes que a gente está lá e levanta as mãos, e nem que não seja com as mãos levantadas, intercedendo para que as pessoas recebam. E para que aquela pessoa que está aqui possa ser usada por Deus e que possa ser esse canal de bênção. Com amor, com autoridade, com unção, com poder. E eu estava ali domingo passado e me veio assim no coração de uma vontade de testemunhar. E eu sei que não é só comigo. De milagres de Deus. E às vezes eu digo assim, mesmo numa situação de morte, Deus pode transformar em bênção. E às vezes eu digo, eu sei do que eu estou falando. E vocês sabem por que eu falo isso agora. Porque eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que Deus me livrou. Eu sei quantas vezes Deus me livrou da morte. Eu sei quantas vezes eu destruí carro e não me aconteceu nada. Eu sei, imagino, algumas vezes eu sei que o diabo quis me ceifar e não conseguiu. Outras vezes eu nem fiquei sabendo, nem vi que Deus me livrou. Jovem, seja guardado. Não olha para as coisas do mundo. Aquele que ama o mundo, aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. As coisas do mundo são como nós ouvimos na quinta-feira, concupiscências, desejos da carne. Isso tudo passa.
Isso pode te trazer a morte, dano para ti, para tua família, infinitos. Olha para Deus, não se afasta dele. Às vezes eu penso assim, quanta coisa eu perdi por querer andar no meu caminho. Quantas coisas eu podia ter vivido com Deus e eu estava vivendo bobagem, me iludindo, achando que era liberdade. Liberdade, deixa eu te dizer, jovem, sabe o que é liberdade? Liberdade é tu poder, a polícia te atacar, assim, tu dá o documento, o cara diz assim, tchau. Liberdade é tu olhar a polícia lá e tu vir tranquilo. Se me atacar, tá tudo certo. Liberdade é tu sair da tua casa, fechar tua porta, ou chegar em casa. Liberdade é tu chegar num lugar, tu virar as costas para a rua, não se preocupar. Liberdade é tu andar tranquilo com teu filho, não importa se alguém vai te acusar, porque tu sabe que Deus te perdoou, te redimiu, tu é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo e não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que a cédula, a nota que era contra ti, foi pregada lá na cruz e tu não precisa ter medo de nada. Isso é liberdade. Liberdade é tu pegar, quebrar o pau com a tua esposa e ter que reconhecer e chegar ali, largar teu celular, rapaz. Chegar em casa, largar o teu celular ali e não interessa se ela vai atender ou se não vai, se vai ter mensagem. Rapaz, tu é livre. Liberdade é quando tu olha assim, não preciso fumar, não preciso beber, não me interessa. Sou livre. A gente tem um entendimento errado do que é liberdade. Assim como a gente tem um entendimento errado do que é homem, do que é mulher. Porque para ser homem tem que ser, né? Pã, bonitão, saradão, pegar. Não é, rapaz. Ser homem, tu pega tua mulher, tu luta para ela, tu sai para fora, pede a Deus, Senhor, me dá a caça de hoje que eu preciso levar o alimento. Chega lá, larga lá. Isso é homem, rapaz. O ladrão chegou lá, tu pula. É comigo. Aqui quem manda sou eu. Isso é ser homem. Ser mulher, o que é? 1 Pedro lá fala, ou 2 lá em Pedro fala, não seja nos, né? Mas aqui dentro. O evangelho de Cristo é de dentro para fora. Não seja no frisar dos cabelos. Isso é bom, a gente gosta, né? Principalmente, ou somente, não sei. Mas é bom, é legal, bonito, a gente está bonito. Mas o nosso coração. Guardar o nosso coração, a nossa mente. Correr a boa carreira. Guardar o nosso coração, guardar a fé, completar a corrida. Isso que importa, Jesus pode voltar hoje. Aí alguns dizem, mas nunca voltou, até agora não voltou. E se nós for de encontro a Ele? Mas eu estava ali, vontade de testemunhar, domingo passado. Comecei a me lembrar coisas. Me lembrei de uma irmã minha que foi ganhar nenê, ficou uma semana, a semana toda no hospital, sentindo dor de parto. Chegou andando no hospital, saiu de lá, na cadeira de roda, com a coluna toda fora, toda desencaixada. Troço que não existe, terrível. Para ir no banheiro tinha que levar. Minha mãe tinha que cuidar dela e do nenê e do outro que ela já tinha. Um dia fizemos uma reunião familiar por telefone, eu liguei, conversamos um pouco. De noite a minha irmã passou a noite chorando. No outro dia a mãe teve que ligar para alguém lá falar com ela, se reconciliou com Deus e 2 dias depois ou 3 ela estava em casa, caminhando. Já fazia 1 mês, mais ou menos, que ela estava lá, sofrendo. E em 2 ou 3 dias depois estava em casa, na casa dela, sozinha, com o nenê, com o meu cunhado e com a coluna tudo fora. E já em seguida Deus levantou uma pessoa quiropraxista para encaixar a coluna dela e ela está lá. E foi um milagre, porque era para matar ela e a criança. Me lembrei também de uma tia minha, que já pela 3ª ou 4ª vez ia operar do câncer de seio. Ela já tinha tirado o seio, teve que operar de novo, tirar mais e tinha que operar de novo.
E daí chegou nessa última vez, a doutora disse assim, ó, não tem o que fazer, vai para tua casa, te organiza tuas coisas, porque não tem o que fazer e logo, logo tu vai morrer. Ah, minhas vidas estão nas mãos de Deus, pega esse teu Deus, pega isso aqui e vai. Passou não sei quantos dias, ela disse, levantou de manhã, ela via no dia anterior, ela estava muito ruim, e ela tirou na janela assim, mostrou a Deus tudo aquilo, não é dilatado, dilacerado, falou com Deus, disse, tem gente orando por mim, tem gente tentando me ajudar, mas o que tu quer que eu faça? Foi deitar e disse, me dá uma noite de sono, porque ela não conseguia nem dormir. Quero dormir. E quando ela dormiu, meu tio disse que achou que ela até já tinha ido. No outro dia, deu jeito de se levantar. E numa cadeira de palha, na cozinha simples, Jesus curou ela ali. Ela não conseguia nem se mexer os braços. Jesus curou ela ali. Ela tomou banho, foi se arrumar e disse, Jesus me curou. E o meu tio não entendeu nada. E ela disse, Jesus me curou e eu estou curada. E passou-se uns dias, ela foi no médico, levantou o braço. A médica disse, o que houve? Pois eu vim saber o que houve. A médica examinou, não tem caroço, não tem nada. Vamos fazer exame, não tem nada. A senhora está boa, se continuar assim, vai até parar de tomar os remédios. Pegou os exames, foi na igreja, testemunhou, foi para casa para morrer. Jesus curou numa cadeira de palha. Está lá até hoje. A minha esposa, o ano passado, foi no médico. Negócio do seio, caroço, piriri, pororó. As coisas lá. Cadê os exames? São 5 níveis, né? De câncer que tem de seio. Estava no penúltimo. Tinha só um mais grave. Encaminharam para o INCAM, no Pompeia ali, para operar, para fazer. Chegou lá, a doutora, vamos fazer mais uns exames. Fazia uma semana, vamos fazer mais uns exames. Foi lá de novo, fez os exames. O cara olhou, mas esses exames aqui não... Nem parece que é teu. O que houve? Faz quanto tempo tu tirou? Uma semana. Uma semana? Tem nada. O que tem aqui não está aqui. Ela foi mostrar os exames. Tinha uma mulher lá. Ela sentou na fila, nas cadeirinhas. A mulher sentou, começaram a conversar. A mulher tinha o mesmo tipo que ela tinha. A mulher arrancou o seio. Tirou carne das costas, botou aqui, rejeitou e abriu, que dava para enxergar dentro dela pelo buraco que abriu. Mesmo tipo que ela tinha. Por isso que eu digo que Deus é bom. Ninguém tocou na minha esposa. Porque Deus curou, porque a vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida com abundância. Porque Deus é bom. Houve uma ação no Burgo. A segunda. Eu falei sobre a mulher que há 12 anos sofria. E veio uma senhora chorando e disse assim. Eu perguntei que ela tinha dor de cabeça. Muita dor. E ela já havia, outras vezes lá nós tínhamos visto, ela não tinha uma cara muito boa. Uma cara assim. E ela disse, 13 anos, eu não aguento de dor de cabeça. E eu disse, meu Deus, e agora? Orei, pedi, Senhor, não é por mim, mas pelo teu poder. Na última ação que teve, eu pensei, eu quero ver aquela mulher lá, quero perguntar. Tomara que, mas eu sei que meu Redentor vive. E daí, estava lá, ela tinha um sorriso que as outras vezes eu não via. Eu estava lá, via ela várias vezes, ela é irmã na fé. E ela estava feliz com as coisas que ela tinha pegado. E eu cheguei e perguntei, e ela disse, nunca mais senti.
Não tenho mais dor. Porque Deus é bom. Porque Deus quer nos curar, nos salvar, nos fazer felizes, nos transformar. E Jesus nos fez filhos. Entendemos que Deus é bom? Não importa o que aconteça, Deus é bom. E Jesus nos fez filhos. Ele nos redimiu das trevas, né? Nos trouxe para o reino do amor. Abre comigo lá em Romanos 8, 29. Diz assim: porque os que antes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito entre muitos. Ele nos faz, através de Jesus, Deus nos faz filhos. Nós somos como adotados por Deus. E abre comigo lá em Efésios 2. Versículo 6. Vamos ler do 4. Efésios 2, a partir do 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, por intermédio de Cristo, nos fez assentar junto com Ele, nos lugares celestiais. Onde é que está Cristo? Sentado à direita de Deus. E ali nós estamos, junto com Cristo, como filhos amados, membros pertencentes a uma grande família, que um dia irá estar completa lá no céu. Amém? Louvando a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito. Você compreende que você é filho. Que Deus é tão bom que nos torna filhos. E por sermos filhos, Ele nos deu autoridade. Em Marcos 16, Jesus dá um mandamento aos discípulos. Marcos 16, no versículo 15, assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meu irmão, Jesus nos deu autoridade, assim como Ele deu aos discípulos. Assim como Ele deu a Pedro e João, que entravam no templo e viram aquele coxo ali. E ele pedindo esmola, eles disseram, Pedro disse, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta. Tomou ele pela mão e ajudou ele a levantar. E ele levantou e todos foram glorificando, entraram no templo adorando a Deus. A autoridade estava sobre os discípulos. A autoridade está sobre nós hoje. Quando vivemos uma vida de obediência, quando nos rendemos e nos entregamos a Deus, você tem autoridade. A autoridade está sobre a tua vida. Ele nos concedeu a autoridade. E aconteceu com Paulo e Barnabé, em Atos no capítulo 14. Eles chegaram em Listra, estavam pregando, e havia também ali um homem que nunca havia caminhado. E Paulo, vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, disse para ele, levanta e anda. E ele levantou. E ali, era uma cidade muito idólatra, e já pegaram
uns templos de Júpiter e não sei do que, e já queriam sacrificar a Paulo e Barnabé, porque disseram, os deuses desceram e se fizeram homens, e vamos adorar e sacrificar eles. E Paulo e Barnabé, o texto diz que com muita dificuldade, impediram eles de sacrificar. E eu acho interessante o que Paulo e Barnabé falam ali. Vou abrir em Atos 14, se quiser abrir lá. Deixa eu ver qual que é o versículo. Que eles falam que somos homens igual a vocês. No versículo 15. Eles dizem assim: varões. Eles querendo ali sacrificar, achando que Paulo e Barnabé eram deuses. Eles dizem assim: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles. Irmão, Paulo e Barnabé eram homens que nem eu, igual a você. E Tiago fala, no capítulo 5, fala algo sobre Elias, e diz assim: (17 e 18). Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Os homens que a Bíblia cita eram iguais a nós, revestidos de autoridade. E assim como Elias orou e a chuva não caiu mais, e orou outra vez e a chuva caiu, ele disse que era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Mas ele teve a ousadia de orar por algo, crendo que aquilo iria acontecer. Jesus nos transmitiu toda a autoridade que nós precisamos. Basta nós crermos e obedecermos. Eu quero encerrar aqui. Antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Estava conversando com o pastor Silvio essa semana, e eu comentando algo para ele, ele diz... A Bíblia diz, Jesus fala assim, que se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se Deus não negou seu próprio filho, não negou o Espírito Santo, tu acha que não vai te dar o que tu precisa? Se ele deu o filho dele, ele deu o Espírito Santo, e quando ele fala que vós sendo maus, ele não havia ainda concluído sua obra. Hoje, quando nos rendemos a Deus, através de Jesus, nós não somos mais maus. Nós éramos maus. Hoje nós somos a semelhança do nosso Pai. E eu dizendo para o pastor algumas coisas, ele diz assim: Marcos, se nós temos a alegria de ver o nosso filho, como é que tu quer ver o teu filho? Não quer ver o teu filho bem? Quer ter um bom carro, uma boa casa, uma boa profissão, ganhe bem. Tu não quer que o teu filho seja bem sucedido? Quem tem filho sabe, tu quer o quê? Uma boa profissão, um bom salário, uma casa boa, um carro bom, condições financeiras. Isso que a gente quer para os nossos filhos. Ninguém quer ver um filho doente, um filho sofrendo, um bom casamento, ter netos. E se nós pensamos isso, quanto mais Deus, que é o nosso bem. Rapaz, e falando sobre autoridade, esses tempos eu estou trabalhando lá, deixa eu cuidar a hora que tem que ir já.
E o meu trabalho, eu leio o jornal enquanto eu vou trabalhando, né? Porque eu pinto os carros e aí eu tenho que isolar e uso jornal. E uns 6 meses depois eu estou lendo as notícias. Eu estou lá lendo meu jornal, né? Aí eu olhei esse negócio aqui, cara. Aí eu Sarney, não sei o que lá, daí vou ler. Aí diz assim, alguns talvez lembrem dessa história. Eu não, porque eu, como sou novo, não é do meu tempo. Lembra que nós estávamos falando de autoridade? Veja só que negócio interessante. Não vou ler tudo, mas eu preciso ler aqui para vocês entenderem. O que houve? Tinha o plano cruzado, né? Em 86, olha só. Sarney que declarou, anunciou o plano cruzado. Em 86, 28 de fevereiro, para não ser mais exato. Estou lendo aqui, né? E era aquela inflação, tu não sabia quanto que ia custar as coisas. E o Sarney queria estabilizar os preços. Fosse um preço sempre, não podia chegar no mercado uma vez custa um preço outro. Então, para estabilizar as coisas e sei mais o que, e criou esse plano. Então ninguém podia subir preço de nada. O preço era estipulado e dos produtos e tinha que ser aquele. E daí, sendo assim, estava constituído desde o primeiro dia do plano o elo entre o presidente e os consumidores. Relação que começou a ser notada já no dia seguinte. Houve situações, aí o fiscal do Sarney era o povo que tinha que fiscalizar, entendeu? O povo ia lá, via que estava errado e abria o bocão, fazia alguma coisa, ligava para o Sarney. Aí, no dia seguinte, houve situações em que pessoas davam voz de prisão a comerciantes ou determinavam o fechamento de lojas. Mas tudo começou com esse cara aqui, ó. O primeiro desses casos foi transmitido pela televisão e no dia seguinte, um anúncio do plano cruzado, em 1º de março de 86, o empresário Omar Markzinski, em Curitiba, protagonizou uma das cenas mais emblemáticas do período. Dentro de um supermercado, Markzinski fechou as portas do estabelecimento e disse o seguinte: eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que estão acontecendo em mais de 30 produtos. Bradava ele segurando nas mãos 2 potes de maionese. Cadê aqui? Depois de mostrar alguns produtos com preços remarcados, o empresário se direcionou à porta da entrada do estabelecimento e disse: estou fechando em nome do José Sarney. Lembra que nós estamos falando sobre autoridade? Estou fechando em nome de José Sarney, o nosso presidente, e presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, exclamou, cerrando as portas sob aplausos das pessoas que estavam ali. E depois disso, se espalhou uma epidemia de louco fechando os mercados e tudo, uma folia. E esse cara foi convidado para presidir a SUNAB. O Collor convidou ele para presidir um departamento do governo. Não sei se existe ainda a SUNAB. Ele ficou famoso e influente. Rapaz, o cara fechou um mercado sob o nome do Sarney. Queria prender o cara com um pote de maionese na mão. 2, aliás. Meu irmão, nós estamos rindo. Só que Jesus nos concedeu autoridade. O cara fechou em nome do Sarney. Nós estamos sob o nome de Jesus. Pais, o que Ele quer, a obra dele é perfeita. Ele quer que nós tenhamos uma vida tranquila, quieta e sossegada, em toda honestidade, piedade, amor, misericórdia. Amor uns para com os outros, misericórdia uns pelos com os outros. Irmãos, Deus quer te curar. Deus quer te dar tudo aquilo que tu precisa e muito mais do que tu precisa. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Lembra que nós falamos sobre os planos de Deus ser maiores e melhores do que os nossos?
Lembra que nós falamos que os planos de Deus são de paz e não de mal? Lembra que nós falamos que Deus é bom, que Ele nos deu autoridade? E Ele está dizendo que tu pode pedir, tu pode pensar e se esforçar para fazer isso. E o que Ele tem para a tua vida é muito maior do que isso. O que Ele quer fazer na tua vida é muito maior que isso. Então não desista, não olha para trás, olha para frente. Nós usamos muito o texto de Marcos 11, 23, que fala que se nós tivermos fé, vamos dizer a esse monte, sai, lança-te do mar e vos será feito. Basta nós não duvidar no nosso coração. E eu não sei porque o texto fala assim, mas se tiverdes que perdoar alguém, perdoa. Porque senão Deus não vai te perdoar. E às vezes a gente ora o Pai Nosso lá, chega lá, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Mas muitas vezes nós não perdoamos. O nosso perdão depende do nosso perdão. E além disso, se tu precisa de cura, Deus quer te curar. Se os irmãos quiserem subir da música, se tu precisa restaurar algo em ti. Sabe, o Evangelho de Jesus começa de dentro para fora. E a obra dele não começa nos outros, começa em nós. Eu sou restaurado, através de mim, a minha esposa é restaurada, através de nós, nosso filho é restaurado, e assim vai contagiando tudo. Assim como aconteceu com esse homem aqui, que falou em nome de Sarney, e se levantou uma multidão de louco, fazendo a mesma coisa, nós podemos, e não só podemos, como devemos, nos levantar com fé, orar, interceder, e usar dessa autoridade que nos foi dada. No livro de Salmos, o capítulo, Salmo 113 diz assim, eu gosto muito do último versículo, eu preciso ler com vocês, que diz que ele levanta o pobre, o necessitado do monturo. Não importa como é que está a tua vida, não importa o que aconteceu, Deus pode mudar a tua história. No versículo 7 diz assim, é lindo. Versículo 5, Salmo 113. Quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é como Ele? Que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Deus está lá no seu trono de glória. E Ele faz assim para te enxergar. Se curva para nos enxergar, para ver o que está nos acontecendo, o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Esse é o teu lugar em Deus. Que faz com que a mulher estéril habite em família, e que seja alegre mãe de filhos. Esse é o nosso Deus. Não há nada impossível para Deus. Nós cantamos, nada é impossível para Deus. Louvai ao Senhor, ele encerra dizendo. Salmo 103 diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. É Ele que te coroa de amor e de compaixão. É Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova. Tua alegria se renova. Talvez tu esteja sentado em cima do monte, da tua montanha. Talvez a tua montanha esteja na tua enfermidade, seja lá o que for, na tua casa, teu casamento ou em ti mesmo. Normalmente ela está aqui dentro. O orgulho é a maior montanha. Às vezes nós dizemos, vamos vencer. Primeiro nós temos que vencer nós mesmos. Vencer o nosso orgulho, a nossa soberba, de nos reconhecer que pecamos, que erramos. Não interessa se os outros pedir perdão, não importa se nós vamos passar por humilhados ou não. Deus exalta quem se humilha.
É melhor tu perder até a tua reputação, como já foi dito aqui algumas vezes, do que tu perder a oportunidade de ser alvo da bênção e da graça de Deus. E nesse espírito fica em pé. Fecha os teus olhos. Pensa nisso. Que o nosso Deus é um Deus bom. Que Ele nos fez filhos. E que Ele nos deu autoridade. E Ele se regozija. E nos vê vencendo. Nos vê prosperando. Nos vê andando em direção às suas promessas. Porque os planos dele são muito maiores e muito melhores do que os nossos. Não perca a oportunidade. Às vezes alguns perguntam: será que Deus vai abençoar? Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Tudo aquilo que tu precisa, Deus já te deu. Fecha os teus olhos. Eu quero fazer uma pergunta aqui e eu não posso demorar. E você tem que ser rápido para responder. Nós falamos sobre amor de Deus, sobre a bondade de Deus. Falamos sobre ser filhos de Deus. E eu quero saber aqui, se você nunca confessou a Jesus como Senhor da tua vida e deseja fazer isso nessa noite, entregar os teus problemas para Deus, entregar as tuas derrotas para Deus, as tuas vitórias para Deus, entregar a tua vida nas mãos dele, para que ele possa tomar as melhores decisões, levanta a tua mão.